Olá, meus amores! Se você não tem tempo de ler ou simplesmente não gosta de ler, deixa que eu leio para você. Para quem não me conhece, eu sou Lídia Oliveira e esse canal é o canal do nosso Clube do Livro gratuito. Isso mesmo, ele é gratuito. E se você quiser saber mais sobre o nosso clube, é só clicar no link que está na descrição. E caso queira conhecer a Dona da Voz, é só me buscar nas redes sociais. O microáudio do livro Pense e Enriqueça estará disponível diariamente às 8 horas da manhã, no horário de Brasília, aqui mesmo nesse canal. Então ative as notificações para não perder nada. E lembre-se, não menospreze 5 minutos diários da escuta de um bom livro. Isso te levará a outro nível. Imponderável e estranho é o poder da mente humana. Não conseguimos entender o método pelo qual ela usa cada circunstância, cada indivíduo, cada coisa física a seu alcance, como uma maneira de transformar um desejo em seu correspondente físico. Talvez algum dia a ciência descubra esse segredo. Plantei na mente do meu filho o desejo de ouvir e falar como qualquer pessoa normal. Esse desejo se transformou numa realidade. Plantei na mente do meu filho o desejo de converter sua maior deficiência em seu maior ativo. Esse desejo também foi realizado. O modus operandi pelo qual esses resultados impressionantes foram alcançados não é difícil de descrever. Ele se compõe de 3 fatos muito definidos. Primeiro, misturei a fé com o desejo de que ele teria uma audição normal, que passei para o meu filho. Segundo, comuniquei meu desejo para ele de todas as formas possíveis e imagináveis, por meio de um esforço contínuo e insistente por muitos anos. E terceiro, ele acreditou em mim. Gente, Lidiane aqui para falar para vocês sobre esses dados aqui, né? Como eu falei para vocês, esse livro ele foi publicado em 1937 pela primeira vez. E me parece que a ciência ela já está encontrando formas de explicar como que isso funciona, tá? Mas para mim, que faço uso desse método, eu entendo que ele funciona mais ou menos desse jeito assim. Todo mundo aqui já foi criança e já teve um quebra-cabeças para montar, né? Quando a gente tira o quebra-cabeças da caixa, a gente tem quebra-cabeças todo desmontado em cima de uma mesa e a gente tem que pegar as pecinhas e ir montando. Geralmente, o quebra-cabeças tem na sua tampa ou em algum lugar o desenho de como a imagem do quebra-cabeças montado tem que ficar. A imagem do quebra-cabeças montado é o que a gente quer alcançar. Então, o que a gente faz quando a gente mantém o desejo fixo? A gente tem um desejo fixo em algo, e quando a gente fala que ele está definido, a gente tem a imagem dessa definição como a imagem daquele quebra-cabeças montado. E a nossa mente, como ela é uma máquina maravilhosa, o melhor de todos os computadores, ela vai pegar essas informações e vai criar caminhos para que a gente possa alcançar. E vai reconhecer ao longo dos nossos dias coisas, lugares e entradas por onde a gente pode ir para que a gente se aproxime daquela imagem que a gente montou no nosso quebra-cabeça, na nossa mente, aquele quebra-cabeças montado, e ela vai querer resolver esse enigma pra gente. Ela vai querer resolver enquanto a gente dorme, enquanto a gente está acordado. E ela vai tomar decisões mais rápidas, pasmem, do que o nosso próprio raciocínio. Às vezes você acha que porque você está pensando, você não está pensando naquilo, aí de repente você tomou uma decisão por impulso para seguir por um caminho, vai para lá. Quando você vê, você está chegando mais próximo do seu objetivo, por quê? Porque você já tem um desejo ardente e um objetivo bem definido. E a sua mente, já sabendo disso, ela vai te encaminhar por aquela direção. Tá fazendo sentido para vocês? O que eu tô querendo dizer aqui? A ciência ela já explica isso. Eu vou pesquisar para poder trazer esse tipo de informação, tá? Para vocês. Como ele mesmo falou, ele esperava que a ciência explicasse, e a ciência já está começando a explicar esse fenômeno. Voltando para a leitura. Quando eu concluía esse capítulo, recebi a notícia da morte da senhora Schumann Heink. Um pequeno parágrafo nos jornais dá uma pista do sucesso impressionante que essa mulher incomum teve como cantora. No início da carreira, ela visitou o diretor da Ópera de Viena para que ele testasse a voz, mas ele não testou.
Depois de dar uma olhada na garota atrapalhada e mal vestida, ele exclamou sem a menor delicadeza: com uma cara dessa e sem a menor personalidade, como é que você acha que pode vencer na ópera? Desiste, minha filha. Compra uma máquina de costura e vai trabalhar. Você nunca vai ser cantora. Nunca? É muito tempo. O diretor da Ópera de Viena podia entender muito de técnica vocal, mas sabia muito pouco do poder do desejo quando ele assume o nível de uma obsessão. Se conhecesse mais desse poder, jamais teria cometido o erro de desprezar uma gênia sem ter lhe dado ao menos uma oportunidade. Há alguns anos, um dos meus sócios ficou doente. Com o passar do tempo, foi ficando pior e finalmente foi internado para ser operado. Pouco antes de entrar na sala da cirurgia, olhei para ele e me perguntei como alguém tão magro e tão esquálido poderia passar por uma cirurgia grande e sair vivo. Lembrando que isso foi em 1937, tá, gente? O médico me avisou que havia poucas chances de eu voltar a vê-lo com vida, mas essa era só a opinião do médico, não a do paciente. Pouco antes de ser levado, ele murmurou debilmente: não se preocupe, chefe, eu vou sair daqui a alguns dias. A enfermeira que cuidava dele olhou para mim com pena, mas o paciente realmente conseguiu sair vivo da mesa de cirurgia. Quando tudo acabou, o médico disse: a única coisa que o salvou foi o desejo de viver. Ele nunca teria sobrevivido se não tivesse se recusado a aceitar a possibilidade da morte. Olha que interessante, gente. Ele nunca teria sobrevivido se não tivesse recusado a aceitar a possibilidade da morte. Eu acredito no poder do desejo apoiado na fé, porque vi esse poder erguer homens que começaram lá de baixo a posições de grande riqueza e poder. Vi-o tirar muita gente do buraco. Vi-o servir de meio para homens conseguirem dar a volta por cima depois de serem derrotados centenas de vezes. Vi-o proporcionar ao meu próprio filho uma vida normal, feliz e bem-sucedida, mesmo com a natureza o tendo mandado ao mundo sem as orelhas. Como é possível explorar e utilizar o poder do desejo? É o que este e os demais capítulos deste livro vão responder. Esta mensagem está sendo enviada ao mundo no fim do maior e talvez mais devastadora depressão já vista nos Estados Unidos. É razoável acreditar que a mensagem chame a atenção de muitos que foram atingidos e feridos pela depressão, aos que perderam fortunas, os que perderam empregos e os inúmeros que precisam reorganizar seus planos e dar a volta por cima. A todos esses quero dizer que todas as realizações, independentemente de qual seja o propósito e a natureza, precisam começar com um desejo intenso e ardente por alguma coisa definida. Por algum princípio estranho e poderoso de química mental que ela nunca divulgou, a natureza embrulha no impulso do desejo ardente aquele algo mais que não reconhece a palavra impossível e não aceita o fracasso como uma realidade. Se você gostou desse áudio, faz o seguinte: se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha. Até o próximo áudio.